falar de gramática? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e é mais uma explicação. E hoje a gente vai dar continuidade do que a gente está vendo da parte de gramática e hoje vamos falar de norma padrão e de variação linguística da língua portuguesa. Talvez isso não seja alguma coisa muito nova para você, mas você já deve ter ouvido a palavra norma padrão, essa expressão que se utiliza quando vamos falar de gramática ou quando vai escrever alguma coisa. Quando a gente fala de norma padrão, é nada mais nada menos do que o português na sua forma mais generalizada. Isso significa que é uma estrutura que nós vamos ter e isso vai independer de qual país, qual região, qual estado ou qual cidade a gente está conversando ou utilizando a língua portuguesa. O que acontece com a norma padrão é que é uma coisa bem complicada porque a gente acha que a forma que a gente fala é a forma que a gente vai escrever. Por isso que é necessário a gente entender que a norma padrão é diferente de variação linguística e também diferente de parte da oralidade. A oralidade, que é uma coisa que a gente já estudou em uma outra aula, é uma parte que é um fenômeno individual. Quando a gente diz de norma padrão, ela é um fenômeno social. Então isso significa que qualquer pessoa, seja a pessoa que fala a língua como primeira língua ou como segunda língua, vai aprender o português em sua norma padrão. O que vai acontecer ao longo do tempo é que a gente vai incorporar algum sotaque, alguma palavra, alguma expressão ou algum maneirismo da língua portuguesa. Mas a norma padrão é um chão comum que faz com que todo mundo consiga entender aquela língua para poder conseguir se comunicar de uma forma padrão. Então a norma padrão é nada mais nada menos do que uma tentativa de todo mundo se entender. E essa norma padrão, ela pode ser modificada principalmente na questão que temos de oralidade, quando as pessoas vão se comunicar em português, que é a questão de variação linguística. E a variação linguística é nada mais nada menos do que você vai variar, você vai mudar a sua língua por alguma questão. E temos vários tipos de variações linguísticas. E a primeira delas, que talvez seja a mais óbvia de todas, é a questão da variação linguística nacional. Isso significa que a gente vai ter uma mudança da língua portuguesa numa questão que a gente tem de país para país. Talvez o exemplo mais rápido que a gente tenha é quando a gente vai variar a forma de que se fala no Brasil do que se fala de Portugal. Para você poder ter um exemplo, enquanto no Brasil a gente fala a palavra menino, em Portugal se usa a palavra miúdo. Mas lembrando também que as variações nacionais vão variar também para os outros países que também falam português, como é o caso de Moçambique, como é o caso de Angola, Cabo Verde. Temos o caso também da variação regional, que a gente está tirando do que é do país para poder falar das partes que tem no país. Aqui no Brasil, a gente vai ter a questão tanto de variação na pronúncia quanto nas palavras. De palavras, você pode ter um exemplo muito rápido, que é a questão que a gente tem da própria palavra porta. Ela pode ser pronunciada como porta, porta e porta. E o último é meu favorito, porque é o famoso R caipira. Então, se a gente tem a variação de pronúncia, temos também a variação que a gente vai dizer de vocabulário. Então, temos tanto a questão de sotaque quanto a questão de léxico. E uma que é bem comum é quando a gente fala a palavra mandioca. E a gente tem tanto a palavra mandioca, aipim e macaxeira. Inclusive, você conhece mandioca por qual palavra? Escreve aqui nos comentários para poder saber. Eu conheço como mandioca. E por último, temos também a variação sociocultural. Essa é um pouco mais complicada, porque ela não vai querer dizer especificamente de uma região que é geográfica e tão fácil de analisar como é a questão da variação nacional e da variação regional. Porque a variação sociocultural, ela pode mudar de gênero, ela pode mudar de idade, ela pode mudar de instrução, ela pode mudar também, inclusive, até mesmo de dinheiro. Então, os motivos que a gente tem, como se pronuncia uma palavra, como se escreve uma frase, elas podem ser de formas variadas para quando nós temos de pessoas e grupos na variação sociocultural. A gente pode ter desde grau de instrução, como por exemplo, talvez você não vai falar que você tem uma cefaleia, mas o médico pode te dar como uma das indicações de um dos sintomas que você tem, que é simplesmente uma dor de cabeça. Então a gente pode ter por esse grau de instrução. Só que a gente pode ter também por outros vários fatores uma variação que ela é no nível de variação sociocultural. Por exemplo, a gente tem uma mensagem que ela é muito mais rápida e muito mais fácil de se entender. Ou até mesmo para a gente poder tentar suavizar uma mensagem. Tem uma que eu adoro, que é uma sessão que você poderia pensar que é uma sessão de exorcismo. A palavra exorcismo realmente ela tem uma sensação de uma palavra muito forte. Só que tem um banner que eu adoro que circula pelas redes sociais, que é o de desencapetamento. Perceba que existe a palavra exorcismo e vai variar para a palavra desencapetamento. E a gente pode pensar, pode ser tanto de grau de instrução, pode ser tanto para poder chegar uma mensagem mais rápido, pode ser também que a gente queira
pensar que naquela região é mais fácil você dizer aquele tipo de vocabulário? Porque desde os jargões, que são palavras específicas para profissões, até mesmo das gírias, que são para diferentes grupos sociais, ou até mesmo pessoas que moram em diferentes regiões, vai entrar na variação chamada de sociocultural. E que inclusive a gente entra em outro assunto, que são os chamados graus de formalismo. Quando a gente chama a língua, a gente tem tanto o fator de variação, como também um grau de formalidade. Na tentativa que a gente realmente tem de grau de formalidade, é nada mais nada menos do que tentar fazer uma comunicação que a gente mostre um certo respeito, ou a gente mostre talvez também uma sensação de mais carinho, de mais despojado, de ser um pouco mais tranquilo, uma conversa, quando vamos nos comunicar em língua portuguesa, seja de forma escrita ou de forma oralizada. Então o mais fácil de todos é o formal, porque ele vai seguir a norma padrão. E o outro nível que nós temos é o informal ou coloquial, que é o que não segue as normas que existem na norma padrão da língua. Se a gente fosse pensar num exemplo de uma linguagem formal, a gente poderia fazer a pergunta: algum problema, senhor? Enquanto na linguagem informal, a gente poderia ter essa mesma mensagem sendo perguntada assim: qual é que é, tio? E geralmente a gente se comunica da forma informal. E aí que vai variar. Como por exemplo, quando que eu tenho que usar uma linguagem formal e uma linguagem informal? Nós brasileiros não gostamos tanto de formalidade, isso é uma coisa que você vai perceber. Então quando a gente chama alguém de senhor, a pessoa vai lá e fala: senhor, senhora tá no céu. E aí quando a gente não chama a pessoa de senhor ou senhora, fala que a gente tá mal educado. Então essa é uma questão que pode mudar bastante. Mas você pode ter certeza que é o seguinte: sempre que você tratar alguém com muita formalidade, com muita educação e com muito respeito, você sempre vai sair ganhando, porque você nunca vai perder uma discussão ou perder uma compostura por ser educado. E geralmente quando a pessoa quiser que você chame ela por um apelido, pelo primeiro nome, ou deixe de utilizar a palavra senhor, ela vai te dizer isso. Quando você tiver uma atividade de escola, de faculdade, muito provavelmente você vai ter que utilizar a linguagem formal. Mas é interessante perceber que isso pode variar de situação para situação, como é o caso da Unicamp. Porque a Unicamp ela pede muitos textos que são de gêneros variados, e a gente pode ter um caso de fazer um texto de podcast, um discurso político, ou até mesmo um texto em uma rede social, em que é possível se aplicar a possibilidade de você ter uma linguagem informal. Mas perceba que linguagem informal não é a mesma coisa do que a escrita que a gente tem em redes sociais. Então, por exemplo, você escrever VC para significar você, não é questão de você ter uma linguagem informal. Isso é uma outra situação que a gente vai conversar um pouco mais pra frente, que é pra gente poder mudar a mensagem por conta de um canal, que isso são das funções de linguagem. Mas quando a gente fala de informalidade, é a forma como a gente se comunica numa questão que a gente, para poder ser mais familiar, pra gente poder te quebrar uma barreira, não é pra poder ter tanto essa questão de algum rigor técnico, algum rigor cívico. E que, inclusive, na linguagem informal, a gente faz muitos erros, porque a gente não está seguindo mesmo a regra que existe na questão quando a gente fala de linguagem informal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês também tenham gostado do vídeo. Inclusive, ficou com alguma dúvida nessa questão que a gente falou de variação linguística e também de graus de formalidade? Escreve aqui nos comentários, por gentileza, para eu poder tirar essa sua dúvida. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido e até o próximo vídeo. E se você quiser me ajudar aqui no YouTube, você também pode se inscrever nesse canal. Você pode deixar uma curtida, você pode comentar alguma coisa que você gostou e passar esse vídeo para outra pessoa que também esteja estudando esse conteúdo que possa ajudar ela também. Me ajuda demais no trabalho que eu estou fazendo aqui no YouTube. E se você quiser continuar seus estudos e se aprofundar, tem também no meu Drive PowerPoint, slide, lista de exercício para você conseguir fazer os exercícios também para você poder continuar se aprofundando nos seus estudos de gramática. E se você quiser vir estudar comigo também no meu curso, ele tá no link aqui embaixo para você poder vir estudar comigo. Você vai fazer aulas comigo também, você vai fazer a lista de exercícios, vou fazer exercícios com você, a gente vai se aprofundar em questões específicas e o curso está com o link aqui embaixo para você poder acessar e dar uma conferida.